Bom dia! Que gostoso poder participar mais um dia do primeiro webinário da cidade de Fazenda, Rio Grande. A natureza escolheu esta semana para ser uma semana gelada, uma semana bem fria, mas os nossos corações estão aquecidos com tantos palestrantes aqui que vieram doar o seu conhecimento para os nossos professores tão queridos. Eu queria agradecer muito a presença de todos os nossos convidados, dos nossos profissionais, agradecer a presença do intérprete, professor José Carlos. E hoje eu vou agradecer especialmente a professora Deise Campos, que tem um sorriso maravilhoso, professora, um sorriso acolhedor. Só de ver você na telinha já dá vontade de ficar te ouvindo a manhã inteira. A professora Deise Campos, ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em psicopedagogia, psicomotricista relacional e é graduanda de psicologia, escritora de livros didáticos e autora de literatura infantil. Também é formadora de professores e contadora de histórias. Professora Deise Campos é assessora de ensino da Escola Interpares e consultora pedagógica para as famílias e escolas que desejam inovar e melhorar o mundo. Hoje, a professora Deise vai falar um pouquinho do ensino híbrido, de algumas mudanças que a pandemia trouxe para a educação. E a gente já andou conversando um pouquinho antes, né, prof? Nós não trouxemos tantas mudanças assim. O Covid, a pandemia trouxe inovações, né? E teve o seu lado bom também, porque a escola se aproximou um pouquinho mais das famílias. E nós percebemos que a tecnologia veio para ficar, né? A gente que tem, assim, um pouquinho medo da tecnologia, porque somos um pouquinho mais antigos, vamos ter que nos aproximar da tecnologia, porque ela veio para ficar bem próxima de nós. E o professor se tornou mais criativo, né, professora Deise? Uhum. Nós trouxemos, assim, coisas que nós não sabíamos, que nem nós éramos capazes de fazer. Então, agora, os professores que estão online vão deliciar-se com um pouquinho da sua fala. Seja bem-vinda e é com você. Obrigada, Maria Antonieta, obrigada, José Carlos, obrigada a todos os profissionais da educação que estão com a gente hoje. Quero parabenizar todos os profissionais da Secretaria da Educação de Fazenda Rio Grande. Esse webinário está maravilhoso, eu assisti já algumas palestras, alguns encontros, gostei muito da fala da professora Catarina, do professor Leopoldo, gostei também da professora que falou sobre o teatro, contou as experiências aí também em Fazenda Rio Grande, está sendo muito bacana poder assistir também a professora... Esqueci o nome dela, que vergonha. Foi minha professora no Colégio Medianeira. Lilian, professora Lilian, muito bacana. E poder estar com vocês é uma alegria imensa, poder dividir com vocês as experiências que a gente tem na escola, fora da escola. Nesse tempo em que a gente está tão distante, a gente também encontra um jeito de estar próximo, e isso me deixa muito contente. Hoje, eu queria compartilhar com vocês uma experiência e, ao mesmo tempo, trazer uma reflexão sobre esse ensino que a professora Maria Antonieta falou, que veio para ficar, que é esse ensino também relacionado com as tecnologias, que, como ela brilhantemente disse, trouxe algumas inovações, mas a gente ainda precisa pensar nas mudanças pedagógicas que estão por vir. Vou compartilhar e vocês me digam se estão conseguindo ver a tela. Conseguem ver? Não estou conseguindo ouvir vocês? Estamos te ouvindo, sim. Estamos te ouvindo e estamos vendo a tela.
Ah, que bom. Então, vamos lá. Então, a temática que eu separei para a gente trabalhar, o recorte que eu fiz dessa experiência toda da pandemia, da educação, para trazer hoje aqui para vocês, é esse recorte, construindo novas práticas educativas para uma pedagogia da alternância, ou para uma educação on-life. On-life é essa brincadeira, porque né, tudo é live, e a vida acontece nesse on-life, a vida acontece no agora, a vida acontece aqui, acontece com tecnologia, a aprendizagem acontece em todos esses setores, em todos esses espaços. A proposta para esse encontro hoje, eu pensei em 3 situações. Pensar no impacto da pandemia pós-pandemia, porque a gente agiu né, no agora, quando começou a pandemia. A gente se reinventou, deu um jeito, conseguiu e foi. Mas a gente não pode agir assim. Isso não pode ser normal. A gente precisa construir uma prática, né? Então, pós-pandemia, a gente já precisa começar a pensar como é que vai ser daqui para frente. Diante disso, eu quero dividir uma experiência de uma prática de ensino que tem sido bastante enriquecedora para todos os profissionais que atuam nessa escola, onde eu vou dividir essa experiência, e aí provocar vocês a pensar outras possibilidades, porque essa experiência não é, com certeza, a melhor, a mais certa, a que deve ser feita. Eu acho que ela serve para a gente pensar outras possibilidades. Então, vamos começar pensando no impacto da pandemia pós-pandemia. É importante que a gente comece a pensar sobre se há espaço para o movimento da aprendizagem. Porque a identidade da educação básica, ela ficou em defasagem com esse modelo do ensino híbrido, esse modelo da educação à distância, que foi trazido por uma experiência do ensino superior. Nós tínhamos já ensino à distância, ensino híbrido, nós tínhamos já ensino remoto, mas dentro de uma prática do ensino superior. Alguns até de ensino profissionalizante, mas a maior evidência é para pessoas com mais idade. Não tínhamos isso para a educação básica. Embora já nas diretrizes houvesse essa questão de que numa situação emergencial era possível ter essa ideia da educação à distância. Contudo, a gente pegou o modelo da educação superior e colocou na educação básica. Só que a identidade da educação básica não foi preservada, porque para a criança, para o jovem, do ensino fundamental 1, para as crianças, jovens do ensino fundamental 2, para que houvesse essa aprendizagem dentro desse modelo do ensino baseado no ensino superior, era preciso já ter um trabalho de autonomia intelectual, de disciplina de estudo. Você precisa saber qual é o seu jeito melhor de estudar, porque é você com você que estuda. No seu tempo, no seu horário, você acessa as aulas, os links, mas você tem um outro modelo de organização, que não é o modelo da escola, que toca o sinal ou toca uma música, e você se organiza e o professor vai dizendo, já não é mais assim. Então, a identidade, ela não foi preservada porque rompeu um pouco com isso. A gente começou a fazer dentro do modelo do ensino superior. E aí, eu acho que a gente precisa começar a rever esses nomes que a gente está usando. E aí, eu queria propor para vocês que a gente parasse de usar essa ideia de ensino híbrido. Primeiro porque, em termos conceituais, o que a gente está fazendo não é ensino híbrido. Se a gente for pegar toda a referência bibliográfica de ensino híbrido e todas as experiências práticas educativas que temos de ensino híbrido, não é essa situação em que ora está na escola, ora está em casa. Isso é uma mistura de espaços, mas não chega a ser uma prática educativa de ensino híbrido. E aí eu queria propor para vocês a gente começar a pensar numa pedagogia da alternância. Uma pedagogia da alternância que alterna os espaços, que alterna os professores, porque a gente pode aprender com pais, a gente pode aprender com outros pais, amigos das outras crianças, porque hoje em dia,
Com a tecnologia, a gente pode acessar as outras pessoas, a gente entra na casa das outras pessoas, então trazer essas pessoas também para o nosso estudo, para a nossa pesquisa. Por isso, a pedagogia da alternância, alternar tempos e espaços e também modelos de estudo. E aí, outra reflexão que eu quero trazer para vocês sobre essa questão do pós-pandemia é uma provocação. Olha só, quando estamos mal de saúde física, nós procuramos os médicos. Quando as nossas emoções não funcionam, a gente procura os psicólogos. Quando a gente quer emagrecer, a gente procura nutricionista, educador físico. Quando a gente quer resolver algo, qualquer coisa, a gente procura alguém especialista. Mas na escola, quando o professor sente que a sua prática não está evoluindo, está involuindo, está adoecendo, quem que ele procura? A gente precisa aprender a procurar uns aos outros. A gente vai procurar, às vezes, vem pessoas falar coisas que não conhecem ali do chão da sala de aula, da escola, da experiência da escola. A gente tem pouco hábito de trocar experiências entre escolas. Aquilo que o Frenet já fazia há muito tempo, de compartilhar cartas, a gente pode agora ter um tempo e espaço de compartilhar técnicas, situações com outros professores, outras escolas. Vale a pena. Aí, a segunda questão é dividir experiências, né? Queria dividir com vocês a experiência da tutoria, que é uma prática educativa desenvolvida na Escola Interpares, aqui em Curitiba, que fica no Água Verde. E a tutoria, ela é uma... A gente já vinha, antes da pandemia, desenvolvendo essa prática educativa, porque nós começamos a perguntar para as crianças, o que é que vocês têm interesse de aprender? Porque por mais que nós tenhamos um currículo estruturado, um planejamento orientado, a gente precisa rever o que as crianças querem aprender, porque às vezes a gente ensina e aí eles não aprendem, porque não é do interesse deles. Então, a gente começou a olhar para esse sujeito em face de uma situação de aprendizagem. Uma situação de aprendizagem que eles quisessem conhecer, aprender. E dentro dessa situação, a gente começou a elaborar situações de pensamento que eles pudessem produzir ações a partir do pensamento deles, pudessem rever como eles aprenderam e ensinar para os outros. Então, assim, eles iam fazendo uma reflexão sobre os processos de aprendizagem, conhecendo os seus jeitos de aprender e percebendo que é possível aprender com outras pessoas além do professor, daquela sala ou daquela disciplina. Só que nós, no começo, nós cometíamos um grande erro, que era matar a curiosidade da criança. Então, nós tínhamos lá crianças que queriam, eu quero aprender como que faz boneca. Eu quero aprender como que faz batom. Outro queria aprender como faz para economizar dinheiro. Outro queria aprender sobre como é que faz, como é que conserta pneu de bicicleta. E aí a gente conversava com pessoas que faziam isso e essas pessoas falavam para essas crianças. E essas crianças falavam na roda para os outros alunos. Então era um momento de bastante curiosidade, mas acabava ali. Você queria saber sobre isso? Pronto, ponto, é isso. E aí a gente começou a ver que a gente precisava fazer uma reflexão melhor sobre esse processo e explorar essa metacognição, produzir mais atividades cognitivas com as crianças. Porque aquilo que ela quer saber se relaciona com uma série de outras situações e podem implementar uma nova prática, até mesmo num currículo mais estruturado, voltado para a aprendizagem, voltado para o interesse da criança. E aí eu compartilho com vocês esse vídeo que é uma das experiências. Porque aí, depois dessa situação, quando a gente percebeu que a gente matava a curiosidade, e a gente percebeu, não, vamos rever esse processo. A gente começou a ver que o importante é alimentar a curiosidade. A gente não tem que matar. A gente tem que fazer a criança pensar e pensar cada vez mais. Ela pensar sobre como que se faz para andar de bicicleta sem rodinha. E o que mais que tem a ver com bicicleta que eu posso aprender? E aí a gente organiza, eu vou passar o vídeo que conta um pouco da experiência. Não sei se vocês conseguem ver o vídeo. Tomara que sim.
Me digam se vocês estão vendo o vídeo. Está passando normal. Não? Sim. Ah, ok. É que eu queria muito aprender como andar de bicicleta sem rodinha. Aí um dia eu consegui, eu fiz muita, eu trabalhei muito, aprendi muito para poder criar essa máquina para ajudar os meus amigos. Quando ele aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha, foi um marco. Ele falou para todo mundo na roda da escola. E ele fez uma lista das crianças para quem queria aprender a andar de bicicleta. Ele anotava o nome e ia chamando cada um que ele ia ensinar. Depois disso, com os estudos que ele foi fazendo, ele foi se sentindo cada vez mais empoderado desse saber. E aí teve junto com a tutora dele, que é a Dai, ela teve a ideia, poxa, Samuel, e se a gente fizesse então uma bicicleta? E aí veio a ideia de fazer uma máquina que ensina outras crianças a aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Foi muito legal como mãe observar como a escola incentivou a curiosidade e o aprendizado dele, né? Então, de uma coisa pequena, que era aprender a andar de bicicleta sem rodinha, ele conseguiu explorar matemática e foi até a um ponto de ajudar as outras crianças mais novas, né? Então, foi bem interessante. Esse projeto a gente desenvolve da seguinte maneira: a gente ouve cada criança individualmente, aí depois organiza um plano de estudo dentro desse interesse. Esse plano de estudo pode durar 6 meses, pode durar um ano, depende de tudo que vai envolver esse estudo e também o interesse, que às vezes a criança acaba perdendo o interesse. Que me passaram a ideia que ele tinha. E daí eu fiquei pensando como que eu poderia ajudar, no caso. Eu fui para casa naquele dia, e daí na próxima vez que eu vim, eu já trouxe o aparelho, no caso, para montar. E daí eu montei e mostrei para ele, ele gostou muito. Você fica com bastante equilíbrio e pedala bem rápido, é assim que você consegue. E precisa ter foco em você. O dia foi um sucesso, já. Todas as crianças aí queriam andar de bicicleta, queriam aprender com ele. Eles vieram, ele ajudou a montar, e daí as outras crianças todas se reuniram em volta e queriam andar um pouquinho também. Sempre aqui na escola a gente deu um espaço para ouvir o que é o interesse da criança. Então, teve uma criança que uma vez falou que queria aprender como se faz batom. Aí a gente entrou em contato, fomos até o boticário. Só que a gente foi vendo que a gente matava a curiosidade. Ela ia lá, fazia, aprendia e pronto. Aprendeu como faz batom. Aí, com o tempo, a gente foi vendo que a função da escola não é matar a curiosidade, é alimentar a curiosidade. E aí a gente começou a desenvolver um projeto de estudo, de pesquisa, a partir do interesse da criança. Eu fiquei muito orgulhosa, muito orgulhosa, assim, de ver o que ele criou, da capacidade dele, que às vezes a gente não imagina, né, que uma criança pode criar algo assim, e de ver ele feliz com o resultado. Eu fiquei muito orgulhosa. Então, a história do Samuel, ela é porque uma das coisas que a gente tem que fazer pós-pandemia é rever essa questão da programação curricular. É sempre o que está lá no currículo, que o professor tem que ensinar, e às vezes a gente pode abrir um espaço da escola para trabalhar aquilo que as crianças querem aprender. E dentro disso que as crianças querem aprender, outras situações que a gente também pode agregar de informações para ela aprender mais. Então, dá para separar um tempo da escola, um horário da escola e desenvolver práticas diferentes sem ter que
sobrecarregar, a gente pode criar tempos e pode relacionar as informações. No caso, lá na Interpares, cada criança, a partir dos 5, 6 anos, ela tem a sua tutoria, e a tutoria é feita, primeiro, uma entrevista com a criança, para saber o que ela quer aprender, qual que é o interesse dela. Essa entrevista tem uma técnica baseada na EOCA, que é uma técnica da psicopedagogia, e aí a gente descobre o interesse da criança, o que ela precisa aprender, algumas situações emocionais, alguns obstáculos. Essa entrevista é bastante significativa até para fazer um diagnóstico do que a criança precisa aprender e como a gente pode ajudá-la a aprender mais. Essa foi a situação do Samuel. Ele queria aprender sobre bicicleta, mas na mesma sala dele tinha uma outra criança que queria aprender o que tem dentro da Terra. Outra criança queria aprender o que tem fora do planeta Terra. Outra criança queria aprender por que na Terra tem lugar quente e lugar frio. Outra criança queria aprender sobre conchas. E aí cada criança tinha o seu tempo, elas têm um sistema de organização, elas têm um horário, elas sabem que elas vão encontrar. E aí os professores se dividem com quem que eles vão estudar. Então, eles têm uma hora, meia hora de tempo de estudo sobre essa situação. E aí não era só a professora, eram todos os funcionários da escola, porque todo mundo pode aprender. Num primeiro momento, a gente fez de um modo mais, como era uma primeira experiência, sempre passava pela coordenação, pela assessoria de ensino, a estruturação das aprendizagens, para garantir que mesmo a pessoa que não era professor, que não tinha estudado sobre aquilo, por exemplo, a secretária da escola tinha uma criança que queria aprender sobre plantas, e a secretária da escola adora plantas, e ela falou, eu posso ensinar sobre isso. Mas aí, como relacionar plantas com matemática, com português, com gêneros textuais, com ciências, isso ela não sabe. Aí essa é a função da assessoria de ensino, organizar o trabalho com a secretária para que ela organize com o professor. E aí a gente foi desenvolvendo esses métodos. Hoje as pessoas já, por conta, conseguem desenvolver os seus próprios programas, modelos de trabalho com as crianças. Esse é o exemplo do Samuel, mas nós também temos, que é um exemplo que parece bem sucedido, né? Parece não, é bem sucedido, mas tem outros que não parecem tão bem sucedidos assim, mas que foram muito fundamentais para a nossa prática. Tem um exemplo de uma criança que queria aprender como faz para ficar invisível. Só que aí ela percebeu, ela estudou física, ela estudou química, ela estudou poções, ela estudou uma série de coisas, e ela descobriu que até hoje no mundo ninguém ficou invisível. E isso foi uma frustração para ela. A gente pensa que conhecer é fácil, é legal, é importante, mas às vezes quando a gente conhece, é muito difícil lidar com isso, puxa, eu quero conhecer uma coisa que não existe, uma coisa que até hoje ninguém conseguiu, por que eu vou querer isso? Então, ele entrou num processo de muita dificuldade de aprendizagem. E o que aconteceu? Ele começou a se envolver com as tutorias, os estudos de todo mundo. Ele sabia o estudo de todo mundo, ele participava da tutoria de todo mundo, mas a dele ele sempre fugia. Não fazia as propostas, não queria se envolver, e quando ia para a tutoria, ficava muito sem vontade de fazer, se distraía muito. Se a gente tivesse um olhar de que é só, ele tá com um déficit de atenção, se tivesse um olhar só para essas rotulações todas, a gente não ia perceber que a dificuldade, o déficit não estava nele, estava na situação. A situação de lidar com a frustração de ninguém ficar invisível. Aí eu conversei com ele e falei, olha, me parece que você está invisível. Você está conseguindo o que ninguém conseguiu. Você está invisível, porque ninguém vê as tuas coisas, as tuas propostas, os teus estudos. Você vê de todo mundo, mas ninguém vê o seu. Quando ele se deu conta disso, e isso já tinha passado bastante tempo, ele começou a desenvolver outras formas de lidar com a sua invisibilidade e aprender a ser invisível.
Hoje ele estuda sobre cinema, sobre Harry Potter, e tem a prática, tem o desejo de querer fazer um filme, que infelizmente por causa da pandemia não deu certo. Mas ele se descobriu como diretor de cinema. E diretor de cinema, a gente vê o filme, mas não vê o diretor. Mas a gente sabe que aquela cena só tem sucesso por causa do diretor. Então, esse aluno, ele conseguiu descobrir outras coisas. Ele foi além de só descobrir como faz para ficar invisível. Ele se percebeu autor, protagonista da sua própria aprendizagem e está conduzindo outros trabalhos agora. Então, agora eu queria passar para vocês como é que é o passo a passo da tutoria. Então, a primeira etapa é listar as palavras-chave. Então, a criança chega para a gente e diz assim, eu quero aprender sobre fumaça. Nós temos esse ano uma criança que quer aprender sobre fumaça. A gente pensa assim, puxa, mas fumaça? Da onde? Como é que a gente vai querer, né? Da onde a gente vai partir? Aí a gente parte das palavras-chave. Quando a gente vai ler artigos científicos, sempre tem o resumo do estudo e as palavras-chave. As palavras-chave, elas têm uma estrutura que vem da ideia de Paulo Freire. Nós nos baseamos em Paulo Freire para entender que quem dá a palavra dá o pensamento. Então, as palavras-chave, elas funcionam como aquela ideia das palavras norteadoras. Por quê? Para eu explicar sobre fumaça, eu preciso conhecer uma série de palavras. Combustão, eu preciso conhecer oxigênio, eu preciso conhecer calor, eu preciso conhecer uma série de palavras que me ajudam a formular uma fala ou um texto sobre o que é fumaça. E quando a gente vai elencando a lista de palavras, a gente também já vai percebendo para onde a gente pode direcionar na área de ciências, na área de matemática, na área de português, na área de artes. Então, todas as listas de palavras. A ideia aqui, quanto mais palavras a gente relacionar, muito melhor o estudo, porque aí a gente dá essa ideia de alongar a inteligência da criança, porque ela não vai ficar só na ideia de fumaça, aquele vapor, ela vai ter uma aprendizagem muito mais ampliada e mais significativa. Então, nessa lista de palavras entrou bombeiro, entrou os tipos de fumaça. A gente fez uma lista, uma organização. Depois de listar as palavras-chave, a gente, né, aqui a explicação do que são as palavras-chave, né, são as palavras geradoras, produtoras do conhecimento, que se relacionam com a ideia que a criança quer estudar, que podem garantir maiores relações com o conhecimento, que vai ser a etapa 2. Então, vamos para a etapa 2. A etapa 2 é a hora de pegar toda essa lista de palavras da etapa 1 e integrar e organizar os conteúdos e conhecimentos e aliá-los à base, né? O que a base nos propõe, como é que eu posso trabalhar com fumaça dentro disso que está proposto na base? Quais conhecimentos eu vou precisar trabalhar? E é interessante porque a criança, mesmo o Samuel, que vocês viram ali no vídeo, para ele aprender sobre bicicleta, ele estudou história, ele estudou a época em que foi inventada a bicicleta, a época que foi inventada dentro de uma cronologia, o que estava acontecendo no mundo na época em que a bicicleta foi inventada, coisa que ele ia aprender lá no ensino fundamental 2 e algumas até no ensino médio. Mas a nossa função como professores não é dizer assim, isso aí a criança não vai saber, isso aí ela precisa passar lá para o ensino médio. A ideia é, como é que eu vou explicar isso agora para a criança? Porque isso é importante, porque se relaciona com bicicleta, se relaciona com fumaça, se relaciona com concha, enfim, se relaciona com aquilo que a criança quer aprender. E aí a nossa função, estudar e ajudar a criança a entender isso também. Nessa etapa, a função é organizar propostas nas áreas de conhecimento, nos campos de experiências, nas aulas extras. Então, pegando a ideia da fumaça, o que eu vou trabalhar de fumaça na área de matemática? Eu posso trabalhar a distância em que eu posso ver uma fumaça, eu posso trabalhar o tempo de duração da fumaça, eu posso trabalhar as questões relacionadas a número, né? Fumaça em números, tempo que ela dura, o local, distância, né? Posso trabalhar essa questão com números. Na área de português, eu posso trabalhar os gêneros textuais, eu posso trabalhar as expressões que a gente usa fumaça, por exemplo, cortina de fumaça, o que é isso?
Aí, na área de artes, eu posso trabalhar com essa ideia de autores que produzem obras a partir de situações com fumaça, ou que envolvam combustão, ou que envolvam calor. Eu posso trabalhar também com a ideia das cores da fumaça, porque existem cores diferentes da fumaça. Na área até das emoções, eu posso trabalhar isso com a criança, porque fumaça, ela se relaciona com vaidade, então toda a parte sentimental, emocional, eu posso explorar com a criança. Fumaça é vaidade, o que será que é outra emoção? Eu posso trazer essa curiosidade para a criança. E a ideia é trazer essa interação com outras propostas e outros espaços. Então, nesse momento, a criança pode também estudar com o próprio cozinheiro da escola, porque comida faz fumaça. Então, qual comida faz mais fumaça? Posso trabalhar também com a ideia de fazer um alimento, ou conhecer um alimento defumado, o que significa isso? Posso organizar, então, que todas as pessoas da escola possam contribuir com a construção desse conhecimento. Então, mas para isso, eu preciso construir um planejamento com uma sequência didática, eu preciso pensar, bom, para eu fazer tudo isso, eu vou levar tanto tempo, esse projeto vai levar tanto tempo. E aí não importa que o da outra criança vai levar 3 meses, da outra 6 meses, e o meu vai levar 8 meses, não importa, porque é o planejamento e todas as relações que eu vou estabelecer que vai garantir o significado, a continuidade e a utilidade da aprendizagem. Aí nós vamos para a etapa 3, que aí é hora de romper os muros da escola, e que vem muito ao encontro dessa nova prática pós-pandemia. Então, a criança não precisa mais ficar só na escola para aprender. Ela pode entrar em contato com outras pessoas de outros lugares do mundo, rompendo aí os muros da escola, os espaços e tempos, porque ela pode falar com uma pessoa lá da Alemanha, ela num horário e a pessoa em outro. E aí envolver outras pessoas na produção de conhecimento. Aqui no caso da fumaça, ela pode conhecer, por exemplo, conversar com alguém lá na Itália que tem essa experiência de ver essa ideia de quando sai uma fumaça é porque habemos papa. Ou ela pode conversar com um bombeiro, ou ela pode conversar com um químico, alguém que possa ajudá-la a conhecer mais. Mesmo que essa pessoa não tenha habilidade de falar com crianças, ela vai estar ali com a tutora dela, com a professora junto, que vai fazer essa mediação. Aí a gente vê muito essa prática do Vygotsky, fazendo essa mediação do conhecimento. E outra coisa interessante na etapa 3, que a gente trabalha lá com as crianças, é que quando elas selecionam com quem elas vão conversar, elas precisam pensar no telefone, o que elas vão falar no telefone, ou no vídeo, na web, na conferência, na reunião. Precisa trabalhar também com essas outras questões da prática de falar bem, de comunicar-se. É muito interessante essa terceira etapa. Então, essa etapa, ela vai trazer a etapa 2, ela vem num crescendo, né? Traz lá a partir da palavra-chave, aquilo que foi organizado de conhecimento, e aí como que pode fazer outras pessoas aprenderem. Teve uma criança que queria aprender como faz para voar, que ela queria aprender a voar. E aí, no meio desses estudos, uma das coisas que ela aprendeu foi fazer pipa. E aí, lá na escola, ninguém sabia fazer pipa. Por incrível que pareça. Aí nós mandamos um bilhete para os pais, para as pessoas, quem quisesse ajudar, quem soubesse fazer pipa, e veio o avô de uma outra criança, de uma outra turma, de outra idade. E ele passou a tarde lá, foi muito emocionante, ensinando as crianças a fazer pipa. Claro que formou aquela fila de crianças querendo aprender, fazer junto, estar ali junto com ele, para aprender como faz pipa. Foi bastante interessante. Então, aqui a gente articula esse conhecimento, a gente pode entrar na casa das pessoas sem invadir. Estou entrando aqui, tenho que ensinar e você tem que aprender. A gente começa a trazer as pessoas para essa curiosidade. E aí, esse avô que ensinou sobre pipa, ele também teve que lidar com outros conhecimentos dele, como, por exemplo, como lidar com um monte de criança querendo aprender, e a gente não tinha tantos materiais assim para produzir pipa na escola, tantas pipas, porque era muita gente querendo fazer pipa. Lidar com isso, todo mundo aprende.
Essa hora é hora de convidar, então, os vizinhos da escola, e a gente pode trabalhar os gêneros textuais, fazendo bilhete, fazendo carta, fazendo lista, a gente pode fazer uma série de coisas. Teve um outro projeto na escola em que as crianças trabalharam a ideia da mobilidade e Curitiba como uma cidade amiga das crianças, e aí o resultado foi produzir uma carta, um documento para o prefeito, para a secretária de Educação, falando que Curitiba... alguns pontos que precisavam melhorar para Curitiba ser uma cidade amiga das crianças. Porque as crianças fazia parte desse projeto, conhecer as praças e os pontos da cidade, e eles perceberam que as praças têm muito mais materiais para os idosos ou adultos fazerem exercícios físicos, e não tem tanto escorregador, gira-gira e espaço para brincar. Então, a cidade precisa melhorar para ser amiga das crianças. Vejam que aí a gente já está trabalhando com uma questão de ter a criança como agente social. Quando a gente fala em ser protagonista da aprendizagem, a gente está trazendo essa ideia para a própria criança. Ela se sente responsável de ter que falar, olha, eu percebi isso, porque eu sou criança, no lugar de criança, eu posso falar sobre isso. E foi bastante interessante que quando eles foram falar com a secretária de Educação, uma das crianças falou assim, olha, o prefeito, quando ele precisa de alguém para a Secretaria de Educação, ele escolhe alguém, para a Secretaria da Saúde, ele escolhe alguém, e para a Secretaria da Criança, ele escolhe um adulto. Isso não está certo. Então, é bastante interessante, porque a gente começa a ver como a gente, adulto ainda, a gente acha que dá voz para as crianças, mas a gente ainda tem que aprender muito com as crianças. E aí, a etapa 4. A etapa 4 é a hora de responder a pergunta, o que eu quero fazer com todo esse conhecimento que eu adquiri? Como é que eu vou passar adiante? Eu vou deixar isso registrado como? Que é a ideia, quando a gente faz, por exemplo, mestrado, doutorado, a gente produz uma monografia, produz uma dissertação, produz uma tese, para deixar esse conhecimento, para trazer continuidade. Então, trazer essa ideia. Agora, nós estamos vivendo, porque como esse projeto já tem há bastante tempo na escola, situações em que crianças que querem aprender um assunto, teve outras crianças que já estudaram. Então, elas mesmas já estão... A gente está produzindo agora uma outra etapa, que é assim, e depois você pode ensinar mais, você pode continuar querendo estudar sobre isso, porque outras pessoas vão se envolver. No caso de uma criança que quer aprender sobre conchas esse ano. Aí tem outra criança que já quis aprender sobre isso, né? Então, a gente relaciona. E nesse tempo da tutoria, aí ele acaba aqui. No caso, vocês viram ali, o Samuel quis produzir uma máquina, uma bicicleta para ensinar os amigos, uma máquina para ensinar os amigos a andar de bicicleta sem rodinha. Mas pode ser só uma carta, pode ser só, o que eu quero fazer com isso que eu adquiri é um piquenique para contar para os meus amigos. Não importa, o importa é que é isso que eu quero fazer, e é assim que eu vou deixar isso registrado. Eu vou registrar por foto, eu vou registrar por texto, eu documento como que ficou, né, o passo a passo, de onde eu saí para onde e até onde eu cheguei. E aí, é essa ideia do legado que a criança vai deixar, né? Essa relação com o compromisso, com o saber, né? Então, essa criança que agora a gente está vendo, né, que quis aprender sobre concha 3 anos atrás, agora ela está ajudando outra que quer aprender sobre conchas também. E é bem interessante, porque essa ideia de conchas, né, essa ideia da ampliação do conhecimento, a gente não fica só na concha da conchinha do mar, a gente estabelece relações até com a concha da cozinha. Por que se chama concha? Então, a criança ela vai crescendo num conhecimento, vai alongando a sua inteligência. E aí, claro, ela vai trabalhando com texto, vai trabalhando com alfabetização, com matemática e com todas essas questões curriculares. Essa última etapa ela é muito importante porque uma vez que eu sei, eu não posso mais cometer alguns erros. Então, eu preciso deixar documentado o que eu aprendi, para que outras pessoas não cometam também mais alguns erros, que ensinem outros. Por exemplo, essa questão da fumaça, uma das propostas da criança é fazer campanha para parar de fumar. E aí ela se compromete com essas situações e pode ajudar outras pessoas também a, né, passar adiante essa informação. Mas
nem todo mundo precisa ser alguma coisa super extraordinária, como uma máquina que vai daí aparecer na televisão, vai chamar a atenção. Pode ser uma coisa, cada um cria o que quer. Teve criança que já criou livro, escreveu um livro, tem um que vai fazer o filme, cada criança produz o seu conhecimento e deixa a sua história. Aí, já fui compartilhando com vocês a ideia da concha, né? Que era o estudo das conchas, mas eu posso deixar depois para vocês essa ideia do roteiro, como que a gente faz o roteiro, se for do interesse de vocês. Vocês podem entrar em contato comigo via Instagram, @DaisyCampos, DEYSE. Vocês podem entrar em contato comigo pela própria Secretaria da Fazenda Rio Grande, que tem acesso a telefone, a e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo e eu compartilho com vocês o roteiro, caso vocês queiram desenvolver um roteiro assim. Porque eu estou trazendo para vocês essa ideia do individual, mas também pode ser coletivo. A gente pode pensar o grupo. O que o grupo quer aprender? O grupo discute, uns querem isso, outros querem isso, e aí, em consenso, o que a gente vai discutir? A gente pode aprender 3 coisas e aí selecionar o tempo disso. A gente pode desenvolver um trabalho no coletivo, não precisa ser só tão individual. A gente escolheu o individual porque a gente já trabalha com muitas situações do coletivo. Então, a gente reservou um tempo, dentro de toda a semana, um tempo para cada criança estudar sozinha. No começo, a gente fazia muito relacionado só com a tutora. Hoje, a gente já está caminhando para uma autonomia das crianças, que elas têm os planners delas, e elas sabem que tal horário elas têm que estudar, elas têm que fazer tal coisa, as professoras deixam ali as propostas e elas precisam pesquisar nos livros, precisam fazer coisas, não precisa, que é essa ideia do ensino remoto, né? Você não precisa estar ali em cima e do lado, junto. Você pode deixar ali, o outro faz, depois você vê de novo, ter tempos diferentes de aprendizagem. Porque o ensino remoto, o ensino híbrido, ele não pode estar só relacionado a essa ideia da tecnologia, de acessar link, ele precisa estar relacionado a uma prática de ensino que dispõe tempos e espaços diferentes de aprendizagem. E aí, para provocar vocês a pensar outras possibilidades, é preciso que a gente dê luz, né? Dê a luz, faça nascer um novo modo de ensino. Se a gente começar a continuar com essa prática de pegar o modelo do ensino superior, a gente vai cada vez mais matar o ensino básico. Porque, vejam, o ensino superior, ele, dentro dessa perspectiva, né, das tecnologias, colocado para a criança perdeu um pouco da ideia do corpo, da ideia da presença. E como que a gente vai suprir isso? Como que a gente vai relacionar isso? Então, a gente precisa rever o tempo da escola, o tempo de ficar na escola, o tempo do currículo, que tem que estudar tantas matérias por semana, em tantos horários. A gente precisa rever um novo modo de ensino. Não é só agregar, acrescentar tecnologia, mas é mudar a prática educativa. Porque a gente não pode achar que pós-pandemia o professor tem que dar conta das tecnologias, porque é mais do que isso. É preciso abrir espaço para as crianças, para os jovens se autorizarem a pensar que aquilo que eles têm interesse de aprender é muito importante e se relaciona com muitas outras áreas do conhecimento. E é para além do ambiente da sala de aula e com outras pessoas, para além da escola. Ela não precisa aprender só com as pessoas mais velhas, ela pode aprender com outras pessoas mais novas, ela pode aprender com outras pessoas além da escola, ela pode aprender com familiares da escola. Porque o aprender, ele acontece no modo on-life, acontece agora, acontece na tecnologia, acontece sem a tecnologia, aprender acontece. Mas a gente precisa olhar para essas possibilidades de aprendizagem. A gente está sempre muito focado num jeito só de ensinar. A pandemia trouxe que dá para colocar outro jeito, que é o jeito híbrido, o jeito remoto, mas esse é o jeito do ensino superior. Qual que é o jeito da educação básica? Isso é que eu tinha separado para vocês, está aí o meu contato, caso vocês queiram conversar comigo, acessem o Instagram, @DaisyCampos, DEYSE, e no Facebook, Inovação em Educação.
Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E pensando também, queria dividir com vocês uma outra situação. Eu construí nesse meio da pandemia uma plataforma educacional para responder aquela pergunta que eu fiz a vocês no início. Quando a gente quer resolver uma situação de sala de aula, quem que a gente procura? A gente precisa procurar uns aos outros. Então, eu construí essa plataforma de ensino. Acessem lá, se cadastrem. É a plataforma Famifarré. Ela tem o objetivo de construir uma rede de apoio, porque nós, professores, temos pouco reconhecimento, temos pouco fortalecimento social e financeiro, e a gente precisa construir essa prática de ajudar uns aos outros. A gente não precisa querer fazer tudo sozinho, querer achar que tem que resolver tudo na sala de aula. Outras pessoas podem ajudar a gente, mas onde é que a gente encontra essas pessoas? Encontra na prática de partilha. E aí eu pensei na construção dessa plataforma Famifarré. Acessem lá no Google, vocês vão descobrir e façam o cadastro de vocês para a gente construir trabalhos, né? O professor não precisa trabalhar só dentro da sala de aula todo o tempo. Eu descobri na pandemia que a gente pode ter o trabalho ali da sala de aula, da escola, mas também a gente pode fazer análise de documentos, a gente pode escrever outras coisas, pode ajudar outras escolas. Então, a gente precisa criar um espaço de encontro. E aí, por isso, eu criei a Famifarré e conto com vocês para acessar e fazerem o cadastro. Era isso que eu tinha para partilhar com vocês. E aí, estou à disposição agora. Professora, que coisa mais deliciosa de ouvir. Quando nós percebemos que o tempo já estava finalizando, ficamos até tristes. O assunto é gostoso, você é uma simpatia e trouxe uma pedagogia bem bacana, uma coisa que, se eu não estou enganada, me parece que ela surgiu primeiramente na França, é isso? Sim, sim, é uma prática com Freinet. Isso, é uma troca, podemos chamar de trocas de experiência, né, professora Deise? Isso. Onde as crianças vão se interar com a realidade dos seus pares, né? Exatamente. Às vezes, os seus pares estão ali tão próximos, com realidades tão distintas. Você trouxe, assim, um assunto muito gostoso, muito atual, onde nós temos a BNCC que traz a criança como protagonista do nosso planejamento. E é isso mesmo, a pedagogia da alternância vai dar voz e vez para a nossa criança, seja ela de 0 a 3, de 4 a 5 no fundamental, né? E antes de agradecer você, eu gostaria de deixar para você e para os nossos participantes um pensamento de Gandhi que diz assim: você nunca saberá o resultado de sua ação, mas se você não fizer nada, ela não vai existir, né? Então, se a gente tem um pouquinho de medo de inovar, vamos nos refletir, pensar um pouquinho nesse tempo que traz inovações. É hora de trazermos coisas criativas e novas para as nossas crianças. E você trouxe com palavras bem simples isso para a gente. Que bom, fico feliz. É verdade. Né? Professora, muito obrigada por estar doando o seu conhecimento para nós e com certeza nós vamos te procurar mais vezes, viu? Continue sendo muito bem-vinda em nossa rede. Obrigada por tudo e até breve. Obrigada. Até mais. Até mais.